Nosso primeiro palestrante, ele é graduado em Publicidade e Propaganda. Ele é mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Por muitos anos atuou no segmento e-health, conceito conhecido mundialmente que trata de ferramentas e soluções digitais que ajudam a melhorar a vida das pessoas. Ele também já atuou como gerente de web na rede Novo Tempo de Comunicação e há mais de 10 anos tem se dedicado no desenvolvimento de estratégias de evangelismo na internet, sendo atualmente o gerente de marketing digital da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Vamos receber calorosamente, com uma salva de palmas, Carlos Magalhães. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Deixa eu primeiro conhecer vocês um pouquinho, né? É a primeira oportunidade que tenho de estar olhando para todos aqui. Bom, primeiramente vou pedir uma desculpa. Eu, depois de velho, tive que voltar a usar aparelho. E esse negócio incomoda, Bess, para quem já usou, quem usa. Tive que corrigir um problema aqui. Então, em alguns momentos aqui a voz vai... Tá? Vou ter que embolar as línguas aqui, morder a língua talvez. A segunda coisa que a gente tem que fazer aqui, depois dessa meia-culpa, é o seguinte: eu preciso entender quem é que está aqui. Vamos ver aqui. Aqui estão, pastor, um vislumbre aqui. Aqui são os departamentais das igrejas, quem mais? Pessoas que gostam de mídias digitais, pastores. Pastores, então vamos lá. Quem são os diretores de comunicação aqui presentes? Deixa eu ver. Nossa, que igreja jovem, hein? Interessante, que eu estou me sentindo velho aqui. Alguém mais de 50 anos aqui, não? Vai me acompanhar? Rapaz, os que têm 50 não parece que tem 50, né? Pessoal jovem aqui também. Puxa vida. Quem é que está aqui só porque gosta dessa área de tecnologia, de comunicação? Deixa eu ver. Mas são os profissionais, né? O pessoal que já labuta nesse negócio aí. Cadê os pastores? Quem são os pastores que estão aqui? Olha, um bom número. Já conhecidos alguns, né? E alguns já conheço, de outras experiências. Bom, gente, vai ser uma honra para a gente passar esse dia com vocês. A gente vai conversar bastante sobre tecnologia, sobre missão principalmente, né? Que a igreja tem um objetivo a usar a tecnologia. Vamos falar sobre comunicação de modo geral. Eu acho que o pessoal já conseguiu colocar aqui, o pessoal bem rápido também. Só que para a gente começar a nossa conversa, talvez nesse primeiro momento eu vou passar para vocês um pouco de conceitos, tá? Que vai embasar tudo aquilo que a gente vai falar durante o dia. Os meus amigos que virão depois, eles vão entrar na parte mais técnica, a parte mais prática do digital, da comunicação em geral, ok? Vamos então começar a desenhar aquilo que dá base e sustenta o porquê que a igreja adventista usa a tecnologia para levar o evangelho. Vai ser basicamente isso que a gente vai falar. E algumas coisas que a igreja está trabalhando. Então essa é a parte mais chata. Depois a gente vai para as partes mais legais. Vamos lá, o que é tecnologia, né? Aqui tem uma definição bem prática sobre isso aí. Essa transparência vai ficar para vocês, ou se quem tiver interesse tira uma foto para não esquecer, alguma coisa assim. E a gente depois responde alguma outra dúvida que você tenha. Então vamos lá, começando pelo conceito básico de tecnologia. É a aplicação do conhecimento técnico ou científico através de transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados e utilizados a partir de tal conhecimento. Tá. O que é isso aí? Somente Deus cria a partir do nada. Concorda? Só Deus cria a partir do nada. Nós, humanos, precisamos fazer alguma coisa a partir de outra. Como é que você constrói um tijolo? Você pega primeiro o barro, né, ou algum outro material, para depois gerar aquele outro elemento. Essa transformação, esse processo de transformação, nós chamamos de técnica, né? Tecnologia. Então você vai usar um processo para transformar uma coisa, uma matéria-prima, em outra coisa mais sofisticada. Só os seres humanos têm essa capacidade de transformar dentro da humanidade, dentro do nosso planeta. Só Deus consegue fazer a partir do nada. Nós não conseguimos, então nós usamos a tecnologia para transformar a matéria-prima. Está claro até aqui? Mas como é que começou esse negócio todo?
se você tem sua Bíblia, se não tiver também está escrito aqui, começou lá no Gênesis. Quando você abre a sua Bíblia, você olha lá, nos primeiros capítulos, Adão teve lá seus filhos, então houve a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, certo? Abel morreu, então ficou Sete. Linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Na linhagem de Sete, quem foi o sétimo depois de Adão? Enoque. Na linhagem de Caim, quem foi o sétimo? Um sujeito chamado Lameque. O camarada que era bom, o Sete lá, da linhagem de Sete, o Enoque, ele foi uma pessoa que andou com Deus, você já conhece essa história. Já aí a Bíblia desenha aquele personagem, né, bem bonito para a gente, um ideal que a gente precisa viver em comunhão com Deus. Só que na linhagem de Caim, o último Lameque começou a fazer um monte de coisa errada. Uma das coisas erradas que ele fez foi ter 2 mulheres. Não estando satisfeito, ele faz uma musiquinha para as esposas e diz que ele matou 2 homens. Só que para a gente não é muito interessante essa parte, para a gente é mais interessante os filhos dele. Ele então passa a ter 2 filhos, ele tem, na verdade, uns 4. 3 filhos são destacados na Bíblia. Quais são esses filhos? A gente vai ler agora aqui, ó. A Ada teve um filho chamado Jabal, que foi antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Verso 22. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Enquanto a linhagem de Sete desenvolvia a arte, quem sabe a música, o intelecto, as coisas espirituais, porque eles esperavam que aquele mundo ali ia terminar rápido para eles. Os filhos de Caim começavam a desenvolver tecnologias para poder tornar a vida mais fácil. E aí surge o primeiro pensamento que você pode estar começando a ter agora. Puxa vida, você está dizendo, Carlos, que a tecnologia surgiu então dos filhos de Caim? Teoricamente parece, né? Então tecnologia é ruim, né? Nasceu dos filhos de Caim, tudo que vem de Caim deve ser ruim. Entenda bem. Enquanto os filhos de Sete desenvolviam algumas outras artes, o intelecto e tal, esses desenvolveram a tecnologia por um motivo. Agora, o fato de ter os filhos de Caim desenvolvido a tecnologia, não significa que ela seja má. O fato de não ser um adventista ou um cristão que desenvolve uma tecnologia, não significa que ela seja má. Nós, como cristãos, precisamos ter uma visão bem clara a respeito disso. Nós precisamos entender que a tecnologia é uma produção, é um produto do homem. Ele pega alguma coisa do meio, transforma. Agora, o fato dele ter feito aquilo, independente da religião dele, não significa que seja má ou mal. Mal vai ser o uso que você pode fazer daquilo ali. Uma faca que corta um pão pode ser usada para matar alguém. Não que a faca seja má, mas o uso que vai ser feito dela. Então aqui eu já lanço o fundamento de um pensamento que às vezes você vai encontrar na sua igreja. Daquelas pessoas que acham que o fato da tecnologia ser uma coisa que às vezes você vê sendo muito usada para o mal, aquilo ali não pode ser usado para o bem. As pessoas estão usando, às vezes, mais para o mal do que nós usando aquela determinada tecnologia para o bem. Então, não é o fato da coisa ser mal em si, é o uso que você vai fazer dela. Ficou preso essa ideia na sua cabeça? Então, aqui a gente vê, depois, hoje, todo mundo, quem é que toca instrumento musical aqui? É um monte, né? Agradeça aí ao Jabal, né? Jubal. Quem é que usa objetos de bronze, garfo, panela, metal, né? Dominou o metal ali, ele aprendeu a derreter o negócio lá. Agradeço então ao Tubal-Caim, que foi o originador dessa ideia. Hoje na igreja, vou fazer um parênteses aqui, hoje na igreja a gente ainda tem 2 polos, aliás, no mundo inteiro você tem 2 polos aí de compreensão a respeito da tecnologia. Você tem de um lado aqueles que são chamados tecnófobos, ou a tecnofobia, tecnófobos, sei lá como é que é a melhor maneira de expressar, e do outro lado você tem os tecnófilos. Quem são esses 2 grupos? Esses tecnófobos, ou o pessoal da tecnofobia, é aquele pessoal que odeia a tecnologia. Ele olha para a tecnologia e diz, cara, isso aqui é só para o mal. Se ele olhar para a internet, ele vai dizer, isso aqui é do demônio,
Isso aqui é para fazer as pessoas se perderem. Se ele olhar para o celular, ele vai dizer, isso aqui é só para as crianças se tornarem mais burras. Sei lá, ele vai inventar, mas tudo que for tecnologia ou novo, ele vai olhar de maneira negativa. No outro extremo, você tem o tecnófilo. O que essa pessoa é? Ela acha que a tecnologia vai salvar o mundo. Ela acha que a igreja tem que usar tecnologia para tudo, tudo tem que ser técnico, tem que ser high-tech. Então, no mundo afora, você vê aquele pessoal que estuda e acredita na criogenia. O que é a criogenia, né? Eu vou morrer, mas vou me congelar, porque um dia a tecnologia vai chegar a um ponto que vai poder me ressuscitar. Aí você vê aqueles filmes de Hollywood, onde o camarada pega, transfere o conhecimento dele, né, o cérebro dele para um computador, depois disso é implantado num outro ser, né, ele continua vivendo para sempre. Então, esses são os conceitos da tecnofilia. As pessoas que acham que o futuro, a eternidade, o homem vai alcançar a imortalidade através da tecnologia. E nós, como cristãos, ficamos onde? Como adventistas, como é que a gente crê nisso? Nós ficamos aqui no meio. É o equilíbrio. Nós olhamos para a tecnologia e perguntamos para ela assim, o que você pode me dar disso aqui? Como eu posso te usar para alcançar mais pessoas para o Evangelho? Como eu posso usar uma tecnologia para levar as pessoas a se tornarem mais esperançosas, mais felizes? Então, eu nem rejeito totalmente uma tecnologia, no primeiro olhar, nem digo que ela é uma deusa que vai me salvar, vai salvar a igreja agora, os jovens e tudo mais. Não. Nós olhamos com olhar crítico e procuramos extrair o que é melhor daquela tecnologia. Então, é isso que você precisa ter, o equilíbrio. Esse é o pensamento que a igreja adventista precisa possuir, é o que ela possui hoje ao usar a tecnologia. Então, hoje, das igrejas que usam mais tecnologia que eu percebo, tem algumas que se destacam. Nós temos os Mormons, né? Os Mormons, eles usam tecnologia, eles têm aqueles vídeos, uns 2 por ano, Páscoa, Natal, que simplesmente viralizam pela internet, o vídeo principalmente, a parte deles. Nós temos os Testemunhas de Jeová, eles centralizam uma estratégia, eles têm um site único para milhares de idiomas, usam bastante a internet. Nós temos os católicos que usam, mas eles são muito diversos, né? Tem vários segmentos. E temos a igreja adventista. Agora a gente tentando dar uma forma, tentando dar força numa direção para que a igreja seja percebida nos meios digitais. Então é comum, às vezes, a gente lançar uma iniciativa em um meio... A gente já tem lá na divisão, de vez em quando liga para a gente alguns repórteres, né, alguns jornalistas. Quando eles vão fazer alguma matéria a respeito de alguma coisa que envolva a religião, já perguntam, o que vocês estão fazendo? Então, quando a gente mostra que a gente já está usando realidade aumentada, realidade virtual, que a gente já tem aplicativos para isso, a gente já tem vou brincar aqui, né, o Netflix adventista, eles, nossa, vocês já estão fazendo isso? Que legal, vocês adventistas estão... Então, para eles é um testemunho positivo de que uma igreja que traz uma herança de tanto tempo, que às vezes parece ser tradicional, ao mesmo tempo consegue abraçar a tecnologia e mostrar relevância no mundo atual. Mas tudo bem. Foi só para a gente fazer uma colocação aí. Vamos olhar um pouquinho da história, né? No início, como é que era passado o conhecimento? Numa época que não existia escrita, não existia computador, não existia nada. Como é que se passava o conhecimento? O pai falava para o filho. O filho tinha uma boa memória, vamos imaginar lá a época de Adão, né? Ele tinha uma boa memória, ele passava isso aí para o seu filho, e o seu filho ia passando assim. O ser humano tinha uma boa capacidade de retenção. Não havia necessidade de escrita, só a memorização já era o suficiente. Depois do dilúvio, à medida que o ser humano foi decaindo, né, os anos foram diminuindo a sua existência, ele passa a ter necessidade de escrever para não esquecer. Então, a humanidade desenvolve os símbolos e começa a registrar suas ideias em símbolos para perpetuar as ideias. Daí, então, surge a escrita, as várias que a gente já conhece. Muito bem. Você percebe que quando Moisés está lá no deserto, o que Deus diz para ele? Moisés, o que eu estou te mostrando aqui, você escreve num livro. Deus entrega a lei. Além de falar, o que ele faz? Ele escreve também. Então, daí surge a necessidade da gente começar a registrar as coisas, para manter as ideias. Quando a gente chega na época do cristianismo, Jesus faz uma coisa muito impressionante na vida dos discípulos, né? Na mentalidade de todos os cristãos que vêm depois dessa época. E qual é?
ele colocou dentro do cristianismo uma energia, né? Um dínamos, assim, um negócio interessante, que faz com que a gente tenha necessidade de pregar o evangelho de toda forma possível. Então, sempre que surge uma tecnologia nova, os cristãos procuram colocar o evangelho ali dentro, para alcançar as pessoas. Já percebeu isso? Qual foi o primeiro livro, um grande livro a ser impresso? Agora é aula de história, né? Foi a Bíblia, Gutenberg, né? Não sei se eu coloquei aqui alguma coisa. Vai estar lá na frente. Qual foi o primeiro aplicativo religioso, vamos dizer assim? Na verdade, um dos primeiros aplicativos a serem lançados foi uma Bíblia. Então, os cristãos sentem essa necessidade. Surgiu uma tecnologia nova, nossa, como é que eu posso usar isso aí para o evangelho? Isso aí foi Jesus que plantou. Quando ele disse lá, ide a todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, e a gente coloca isso em todas as formas possíveis. Quando você chega na era apostólica, lá os discípulos continuam escrevendo cartas, né? A gente voltou um pouco agora no tempo, escrevem cartas, enviam para um lado, para o outro, estão usando a tecnologia daquele momento. Naquela hora o que se tinha disponível era o papiro, o pergaminho, e eles usam tudo aquilo que eles têm para poder levar o evangelho. Aí a gente já falou sobre a era de impressão, quando Gutenberg imprime a primeira Bíblia com 12 volumes, grande, pesada, mas a Bíblia começa então a, como é que eu vou dizer assim, impulsionar aquilo que vem depois, a reforma protestante. Aqui não vai dar direito para você ver, mas a gente vai falar um pouco sobre a igreja adventista nesse contexto. Quando chega, olha, você vê que em 1455, a Bíblia é impressa. Vem a reforma e tal. Em 1850, aí já existe o adventismo. Dois jovens, né, Ellen White e Tiago White. Ellen White tem uma visão onde Deus fala que eles precisavam começar a imprimir uma revista. Eles fazem um esforço tremendo, tiram recursos dos meios que eles possuíam e compram uma impressora usada. Era a tecnologia mais avançada que existia naquela época para dois jovens pobres conseguirem comprar. Mas eles eram inovadores, eles eram visionários, eles eram jovens como a maioria de vocês. Eles estavam olhando para o futuro. Então, eles vão fazer todo o sacrifício, mas vamos comprar esse domínio aqui, né? Vamos comprar esse aplicativo, esse site, sei lá. Naquela época, vamos comprar essa impressora e vamos começar a imprimir esse negócio. E aí, em 1850, eles deram um pontapé naquela impressorinha já usada. Quando chega em 1890, acontece a primeira transmissão de rádio. A tecnologia está surgindo, uma outra tecnologia que manda mensagens por ar, por ondas. E quando chega em 1929, a Igreja Adventista lança o seu primeiro programa de rádio. Então você vê, começa a diminuir os intervalos, né? 1850 para 1400 e pouco, e agora 1890 para 1929. Depois disso, surge em 1943 a Voz da Profecia no Brasil, isso aqui no Brasil, não falando mais no contexto de mundo, né? Em 1950 chega a televisão ao Brasil, mas logo em seguida, em 1962, 12 anos depois, vai para o ar na TV Tupi. Agora só quem sabe, que é mais velho, conhece esse nome, né? TV Tupi. Vai ao ar o programa Fé para Hoje, né? Pastor Alcides Campo Longo, né? Aí tem aqueles videozinhos mostrando ele, né? Com o Tony Ramos, né? Naquela época antiga, não sei o quê, tal. Só os velhos conhecem essa história. Começou aí, 1962, a igreja no Brasil começa a usar a televisão aberta para levar o evangelho. 1993 surge o www, a internet já tinha surgido antes, 1960, mas isso aí a gente fala numa outra hora. E quando chega em 1995, nasce o Sistema Adventista de Comunicação, chamado naquela época SISAC, né? Depois com TV ADSAT, Rádio Novo Tempo, e aí vai. Mas a igreja entra com mais força na internet lá por volta de 97, quando sai o site Advir, que não era um site oficial da igreja, mas era um site feito pela igreja. Os membros é que desenvolviam, né? Que contribuíam para poder fazer aquele site lá. A partir daqui, minha história começa, e eu consigo já lembrar ainda de algumas coisas desse período. Em 2007, a igreja lança oficialmente um site chamado esperança.com.br. É a primeira iniciativa evangelística da igreja no mundo digital. 2007. Em 2010, a Novo Tempo, então, agora entende que, além de ter rádio
e TV, ela precisa também ter um braço de internet, então ela cria uma área de internet e começa a comunicar mensagem de esperança também através da internet, desde 2010. E a gente chega aqui até hoje, depois de tantas outras coisas mais que a gente tem visto aí sendo desenvolvidas, né? O fato é que, assim como o cristianismo, o adventismo também usa. Então, se você é adventista, entenda que está dentro do nosso cerne também esse negócio de usar a tecnologia para levar o evangelho. De maneira equilibrada. Vocês, principalmente, que são jovens, aí, são cheios de energia, quando vocês virem uma tecnologia nova surgindo, procure entendê-la. De que maneira você pode usar aquilo ali para o bem. Vai ter muita gente fazendo o mesmo exercício mental, só que pensando como é que eu vou usar isso para o mal. Você para pensar como é que você vai usar isso para o bem. Quando eu estava lá em 1996, eu não vou contar a história toda porque a gente tem pouco tempo, a internet começou assim no Brasil, o www, né? Você poder navegar, acessar um site, lá por volta de 1994, no Brasil. Eu estava pensando em criar uma agência de publicidade. Meu sonho era ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. E aí, quando começou a surgir esse negócio de internet, eu falei, esse negócio parece estar crescendo. E um dia surgiu uma necessidade na igreja de poder comunicar, dar uma notícia para toda a América do Sul. Havia mudado o presidente da Conferência Geral, a gente não sabia como falar isso para as pessoas. De que maneira alcançá-las. A gente tinha revista adventista na época. Só que uma revista adventista, você tinha que mandar uma notícia e ela poderia sair daí a 1 mês, daí a 2 meses. Porque tinha que redigir, tinha que imprimir, tinha uma série de coisas. A tecnologia era mais difícil. Então eu pensei assim, poxa, por que a gente não faz um site, né? Não monta um negócio na internet aí que todo mundo possa ter acesso. Aí nesse período eu peguei e escrevi uma ideia. Como é que seria um site para a igreja adventista? Eu não trabalhava para a igreja, tá? Trabalhava na minha igreja, no departamento de comunicação. Chegava todos os sábados lá, dava anúncio, uma igreja bem pobre aqui no Rio de Janeiro, lá na Baixada Fluminense, lá num cantão. E a gente sentiu necessidade de ter um site para isso. Aí um dia, eu falando, né, que eu fiz esse projeto, mandei para algumas autoridades da igreja, mas nunca tive resposta. Eu ficava, puxa, mas será que a igreja não vai despertar para a tecnologia, né? Quando vai acontecer? Eu imagino que isso na mente de cada jovem nasce, né? Por que a igreja não vai lá, não faz isso, não faz aquilo, né? A gente não entende muitas coisas, que não é tão fácil assim. E aí, depois de ter feito esse projeto, enviado, não recebi notícia, um dia andando na rua, indignado, veio uma voz assim na minha mente. Se você acredita tanto nisso, por que você não investe? Aí aprendi uma lição. Se Deus te dá um sonho, é você que tem que realizar. Né? Você querer que o outro realize, né? Você querer que a igreja faça. Deus está te inspirando aquilo, é você que tem que meter a mão na massa, então. Ele não está falando isso para o outro, é para você. Então, depois daquela ideia, puxa, eu vou investir nisso, então. Então, parei minhas ideias que eu tinha, só que eu não tinha tempo, chamei uns amigos, eles também não tinham tempo. Aí, um dia, cheguei na igreja. Olhando para os meninos lá, eu perguntei assim, vem cá, o que você quer ser quando você crescer? Aí ele dizia assim, um dizia, eu quero ser pedreiro. Eu, legal, muito bom. Mas por que você quer ser pedreiro? Ah, porque meu pai é servente e pedreiro ganha mais. Oh, menino inteligente, muito bem. É um trabalho digno, né? E você, o que você quer ser? Quero ser mecânico. Ah, mas por que você quer ser mecânico? Ah, porque mecânico ganha muito dinheiro. Oh, muito bem. Parabéns, vocês são muito espertos. E você? E assim foi fazendo com eles. E perguntei para eles, vem cá, vocês nunca sonharam em ser um advogado, um médico, um enfermeiro, um professor? Eles olharam para mim assim, sabe? Por que ele está perguntando isso, né? Naquela época, nossa realidade era assim, né? Meu pai me dá o básico, o ensino fundamental ali, quando ele consegue, se não estudar em escola pública, depois eu vou trabalhar para ajudar a família. Isso era o conceito da época. Trabalhar para ajudar a família. Então eu vi assim, esses meninos, eles precisam abrir um pouco mais a mente deles. E aí veio a ideia. Eu tinha essa ideia do site, tinha aqueles meninos que tinham tempo, mas não tinham sonhos. Olha só, vamos juntar essas coisas. Aí um dia cheguei lá na hora de dar o recado da comunicação, né? Chamei todo mundo. Aliás, falei com a igreja, né? Olha, amanhã eu quero todos os jovens, os adolescentes lá na minha casa. Vamos falar sobre um plano inovador. E no final vai ter um lanche. Aí eu já sabia.
Você acha que se eu chamasse que ia ter só um trabalho para eles iriam? Não ia de jeito nenhum. Tinha que ter comida. Aí foram lá. Aí eu, malandro, né? Preparei o lanche, enchi a barriga deles lá de biscoito, de suco, sei lá mais o quê, pipoca. Quando estava todo mundo satisfeito, aí eu comecei a falar o plano. Meninos, nós temos uma ideia aqui, que vai revolucionar a igreja. Vamos montar um site que vai ser assim, 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 assim. Aí todos me ouviram, né? Eu falando empolgado e tal, e no final... Alguma dúvida? Eu estava animado naquele dia. Aí um levantou a mão assim, só tenho 2 perguntas. Aí ele foi muito educado. Falou assim, olha, gostamos muito da sua ideia. Gostamos, né? Foi porta-voz. Gostamos da sua ideia, mas só temos 2 coisas para perguntar. Nós não temos computador e não entendemos nada de informática. Eu não tinha pensado nisso. Eu esqueci desse detalhe. E aí o que fizemos? Tudo bem, vamos solucionar isso. A gente tinha um computador muito bom, um Pentium 100, 64 de RAM, mega, né? 2 GB de HD, sei lá mais o quê. Kit multimídia. Tinha caixinha de som, gente, um CDzinho. Era sofisticado. Já era colorido o monitor, Sync Master 3, tá? 14 polegadas e tal. Levei esses meninos, falei assim, olha, no sábado que vem, depois do culto jovem, vocês vão lá para a casa da minha sogra e a gente vai lá conversar sobre a internet. E começamos a fazer isso por vários sábados. Depois do culto jovem, todo mundo já sabia, tinha que ir para lá. Aí o que eu fazia? Pegava, dava para eles uma aula do que era a internet. No primeiro dia, me conectei à internet. Banda larga? Não. Lembra do... West Robotics, né? A linha de escada, aquele barulhinho, né? 56 nunca, 33K, sei lá. Hoje quem menos tem aqui deve ter 1 mega, sei lá quantos mega de velocidade. Aí tudo bem. Aí os meninos começavam lá Aí quando eles viram a primeira vez a internet, eles ficaram deslumbrados com aquilo ali. Super, nossa, estamos acessando lá do outro lado do mundo e tal, tal, tal. Enfim. Aí o que eu fazia? Depois mandava todo mundo comer o suco deles lá, tomar o suco, comer a pipoca, alguma coisa que a gente fazia para eles. Tinha que ter lanche toda semana, não tinha jeito. A técnica persistiu até eles crescerem. E aí o que a gente fazia? Eu treinava o mais esperto deles, maiorzinho, durante 1 hora. Aí depois mandava todo mundo para casa. No dia seguinte, domingo, chegava aquele mais velho, 8 da manhã, acordava a minha sogra, ligava o computador, treinava tudo aquilo que eu expliquei para ele, que daí a 1 hora chegava um outro menino, o segundo mais espertinho, e ele tinha que passar 1 hora ensinando para ele. Aí ele ia embora. O segundo ficava 1 hora praticando o que aprendeu, depois ele esperava o terceiro chegar, passava para o terceiro tudo aquilo que ele aprendeu, ia embora, o outro e aí ia. Aí a gente tinha, acho que mais de 10 crianças fazendo isso. Então o computador ficava o dia inteiro ligado, né? Nesse calor que faz o Rio de Janeiro, né? Queimou naquela época também. Tive que trocar vários computadores, porque tirava o gabinete, aquela tampa não adiantava, o calor era demais. E 3 meses depois tínhamos as primeiras páginas do site. E que alegria quando recebemos o primeiro e-mail, né? Na primeira semana tivemos 9 acessos, né, de visita. Que bênção, né, cara? Já pensou? E 6 acessos eram meus, que eu ia lá para saber quantos tinham chegado, né? Aí isso eu não contei para eles, é claro. E aí a gente começou. E a coisa foi evoluindo, evoluindo. Vou ter que parar aqui, porque a história vai longe. Mas a lição principal é o seguinte. Esses meninos hoje são professores, alguns estão na área de sistemas, outros já se tornaram empresários. Tem gente que está na área de odontologia, de enfermagem. Enfim, um projeto que nasceu de um sonho que a gente plantou no coração daquelas crianças. Eles usaram a tecnologia, transformaram a tecnologia em algo bom para as pessoas acessarem, e aquilo também transformou eles. O número de pessoas que já foram alcançadas pela tecnologia, por aqueles meninos, eu não sei contar. Não dá tempo aqui de eu falar para vocês, talvez mais tarde eu fale. Como a gente usou o evangelismo nas primeiras eras, o bate-papo do UOL, do Terra. Eles chegaram a ter mais de 1000 alunos estudando a Bíblia. E eles pouco sabendo escrever, na verdade. Muitos erros. E Deus usou aquelas crianças lá em 2000, lá no ano 2000. E o que Ele pode fazer hoje com a gente, né? Se você inspira no coração dos jovens da igreja o uso da tecnologia da maneira correta. Então é só uma provocação. E para plantar no teu coração também um sonho, um desafio. Para você usar a tecnologia para alguma coisa legal. Vamos em frente. Bom, como é que a Igreja Adventista tem usado isso aqui atualmente? A gente tem usado
praticamente tudo que aparece por aí. A gente usa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Aqui são os dados de crescimento. O Facebook estamos nesse nível aqui, mas hoje em dia não se encontra mais seguidores, né? Priscila vai falar sobre isso aí. Twitter está meio estagnado, Instagram cresce mais que qualquer outra rede social. Essas aqui são as redes oficiais da igreja, tá? E o que a gente está experimentando o maior crescimento é no YouTube, os vídeos. Estamos na era dos vídeos, né? Onde tudo se torna vídeo. Aqui são alguns números para você ver como é que a igreja na América do Sul, tá? Está se portando. Então, aqui, ó, quantidade de seguidores no Facebook, Twitter, Instagram, isso a gente levantou no início desse ano. Mas o que chama atenção são os vídeos. Priscila vai falar mais sobre isso para vocês, a importância de vídeos hoje em dia. E a gente tem que ir se moldando de acordo com a onda, né? Se a tecnologia está levando para lá, o costume das pessoas, a gente vai também. Sendo que, para a igreja adventista, a gente tenta unir a comunicação com a missão, né? Sempre pensando em... Deixa eu ver aqui, peraí. Nossa, já foi direto. Deixa eu ver aqui. Informar e trabalhar para a manutenção. São dois objetivos, né? A gente tenta comunicar para os que estão dentro da igreja, já são membros, e tentando alcançar aqueles que estão fora. Então, quando a gente trabalha com comunicação na igreja, nós falamos de dois objetivos. Conversar com quem está dentro e tentar alcançar quem está fora. Não esqueça nunca disso, senão você perde o objetivo. Isso aqui é um projeto que a gente está desenvolvendo agora de realidade aumentada. Vai ser o curso do Apocalipse, vai ser lançado lá depois de novembro. A gente vai ter um aplicativo, vai ter uma Bíblia missionária. Essa aqui é só um exemplo, tá? Não é a Bíblia em si, não. Então, você vai pegar um aplicativo, vai posicionar num selinho igual esse daqui, esse negócio aqui. Vai estar impresso, né? Não vai estar colado igual essa daí. E na hora que você colocar, vai saltar uma animação em 3D, em realidade aumentada. É só para a pessoa entender um pouco mais. É uma forma de usar a tecnologia. Então, vai ser um estudo bíblico do Apocalipse, que vai ser para o ano que vem, e vai ser a Bíblia missionária também. Então, aguarde, isso é novidade que ainda está em desenvolvimento isso aí. Então, como é que isso se chama? Realidade aumentada. Essa realidade aumentada. Você vai usar com o seu celular. Aqui não está, o gráfico ainda não está pronto não, tá? Isso aqui é só um pedacinho que está sendo testado. Tem áudio? É a Sara. Ela vive sempre muito ocupada. Mesmo sendo muito didático, Carlinhos estava perdendo espaço para um aparelho tão pequeno. E Sara sabia que lhe faltava algo, mas não encontrava tempo em sua agenda lotada. Até que um dia eles conheceram o aplicativo Bíblia Mais e suas vidas nunca mais foram as mesmas. Aprenda e ensine mais com Bíblia Mais. Disponível nas lojas Android e Apple Store. Não sei se você já ouviu falar sobre esse aplicativo, ele foi desenvolvido para duplas missionárias, pessoas que querem dar estudos bíblicos. Então, também funciona num pequenininho, num dispositivo móvel menor, celular, mas não fica tão bom. O ideal é que seja um tablet, né, para você dar estudo bíblico. Então, ele tem impresso, você já conhece a versão impressa, ele também tem a digital. Então, fica a dica aí para você que gosta. Independente se você dá estudo bíblico ou não, é um material interessante para estudar. Tem vários gráficos legais lá. Por exemplo, você vê aqui, não vou explicar porque não... Você tem aqui os livros, né, tipo uma tabela periódica. Então, você vai... O pessoal já não gostou da ideia, né? Que fosse outra coisa, né? Menos lembrar química, né? Tá bom. Então, a gente tem vários outros aplicativos que você também pode estar usando. Encontre uma igreja, que é um aplicativo para você localizar as igrejas adventistas, não só no Brasil, mas na América do Sul toda. Bíblia Mais nós já falamos. Esse aqui pouca gente conhece, que é o Leitor Adventista. Esse aplicativo você tem as revistas, São Jovem, que mais, hein? Sei lá, várias revistas que a igreja imprime, a Fã, Ministério, do Ancião, a gente coloca aqui nesse aplicativo para quem quer, ou para quem não consegue receber a versão impressa, tem essa versão no aplicativo. Isso aqui é só uma experiência em 3D, em realidade virtual, onde a pessoa navega pelo santuário. Foi uma experiência que a gente fez, só para testar a tecnologia. Se quiser, tira uma foto, mas se você também quiser, você vai encontrar tudo isso aí. Isso aqui é o Leitor Adventista. Você vai encontrar isso aí num site que eu vou dar daqui a pouco. E tem agora esse novo aplicativo, o Campo vai lançar, já lançou em alguns lugares, que é o 7Me, onde você tem as suas informações de secretaria,
se você quiser pedir transferência para outra igreja e tal. Também a questão da financeira, tesouraria, você vê o extrato da sua contribuição, tudo aqui de maneira bem transparente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Acho que travou aí. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência. Então aguardem mais informações sobre esse aplicativo. Acho que o campo local aqui tem a sua agenda também de lançamento dele. Então os aplicativos que a gente tem lançado têm ficado nesse site aqui, tá? Vou sair da frente do projetor, né? Então anota esse endereço aí, para a gente poder estar sempre buscando coisas novas. Aí você leva para a igreja também e divulga por lá. apps.adventistas.org. Certo? Em frente. Bom, a gente lançou agora recentemente, faz um ano na verdade, né? O Feliz 7 Play. A gente vê que cada vez mais as empresas de vídeo, plataformas de vídeo estão investindo nisso. A gente jamais imagina ou pensa em concorrer com o Netflix da vida, que vai investir esse ano em 700 séries, 8 bilhões de dólares. A gente não tem condição para isso, mas nosso objetivo é missionário, é levar para as pessoas uma mensagem de esperança. Chega de ficar perdendo tempo na internet, procurando conteúdo de boa qualidade. Agora você tem o aplicativo Feliz 7 Play, que oferece acesso rápido e fácil a vídeos educativos e cristãos, pelo celular, tablet ou computador. Digite www.feliz7play.com e tenha à sua disposição, inteiramente grátis, categorias completas de vídeos para pessoas de todas as idades.
No app Feliz 7 Play, você aprende mais sobre a Bíblia e aprimora seus conhecimentos de forma simples e prática. E você também pode assistir clipes musicais emocionantes e grandes espetáculos de louvor e adoração. Uma enorme variedade de filmes e curtas-metragens sobre histórias que expressam a fé cristã, séries inspiradoras e um vasto conteúdo educativo destinado ao público infantil. Além dos melhores documentários, sermões, produções temáticas e vídeos de humor e entretenimento para toda a família. E tem mais! Pessoas com deficiência auditiva podem ter acesso à tradução dos vídeos em linguagem de Libras. E você também pode acessar os YouTubers de sua preferência. Então, não perca mais tempo buscando o site de conteúdo cristão. Baixe agora o app Feliz 7 Play, pelo Apple Store ou Play Store. Experimente logo essa fascinante experiência. Feliz 7 Play, o app que fortalece a fé cristã no mundo virtual e que ajuda a manter você cada vez mais conectado com Deus no mundo real. Então tá aí, para quem não conhece, faça uma experiência. A gente está conseguindo conversar bastante com os adolescentes através dessa iniciativa aí, principalmente das séries, no episódio anterior. Aqui só um exemplo de uma das séries que a gente produziu, né? Baixe só um pouquinho o áudio para mim. Aqui é interessante reparar o seguinte. Mas, pô, vocês vão fazer... Tem uns que estão dizendo que é novelinha, que é malhação, né? Uns negócios assim. Nada a ver. No final de cada episódio, a gente coloca lá uma informação para os adolescentes entrarem em contato conosco, se eles estão passando por aquele problema que trata no vídeo. E a gente tem recebido histórias comoventes. E temos tido oportunidade não só de conversar com eles, mas ajudá-los. Trabalhando em questão de bullying, de abuso. Ao mesmo tempo que é algo legal, é muito triste saber que nós temos crianças sofrendo e não tem com quem se abrir. E através da internet elas encontram um canal e pessoas preparadas para ouvi-las e aconselhá-las. Então não dá tempo de eu contar algumas dessas histórias aqui, mas é com esse objetivo que a gente faz. A gente tem um número do WhatsApp, talvez isso aqui não vai dar, para você receber no seu WhatsApp as novidades que a igreja tem na área de comunicação. O número é... Dá para ver? Não? Tá pequeno, né? Você colocou isso na tua apresentação ou não? Os outros números você tem, né? Esse é do WhatsApp Advent. Aumentou? Esse número aí. Tira uma foto aí. Quando você manda para lá a palavra adventista, adiciona nos seus contatos, envia a palavra adventista, e aí você vai começar a receber sempre uma informação de coisas novas que a gente está lançando, tá? (6198-169-0215). 23 segundos e eu termino. Agora basta você pensar como é que você vai usar a internet, né? Você quer que volte aqui, irmão? Olha lá. Dá um zoom aí de novo, por favor. Aí. Então, o que você tem que pensar agora é o seguinte: como é que eu vou usar essa tecnologia que está tão disponível para mim? Como é que eu faço para compartilhar isso? Como é que eu levo isso para a minha igreja? Incentiva a sua igreja a multiplicar, a participar e a criar conteúdos também. Vou parar por aqui, que vem coisa muito melhor por aí. Que Deus abençoe vocês, que os usem nessa jornada tecnológica. Amém.